A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um bom dia a todos em nome de Jesus. Amém. Tá convidando os irmãos para a gente acompanhar aqui o versículo 13 do Evangelho de João, no capítulo 16, que vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele está falando de um Espírito da verdade que ia guiar ele em toda a verdade, porque esse Espírito não testificaria de si mesmo, mas ele falaria de toda a verdade, de toda a revelação do Pai. Ou seja, ele está falando, meus irmãos, que o Espírito Santo ia revelar a pessoa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ia revelar o Evangelho e a verdade, meus irmãos. Aqui ele está fazendo essa promessa do Espírito Santo, porque, meus irmãos, era um Espírito que eles receberiam e que esse Espírito era fundamental para auxiliar eles, para que o templo deles não ficasse vazio, para que eles não ficassem vazios. Esse Espírito iria operar através deles, e assim eles fariam sinais, iriam fazer maravilhas, iriam, meus irmãos, pregar de uma maneira que ia convencer as pessoas da verdade. Eles perderiam, meus irmãos, a timidez, eles perderiam o medo. E ele diz aqui que ele iria os guiar em toda a verdade, porque não iria falar de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, meus irmãos, ele não testifica de si mesmo, meus irmãos. Por isso que quando se fala de Espírito Santo hoje, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Que, meus irmãos, parece até, né, que não, mas sim, muitos, meus irmãos, que baixam o Espírito, meus irmãos, muitos Espíritos Santos hoje dentro da igreja se comportam como os demônios. Meus irmãos, Espírito Santo não age da mesma maneira que os espíritos de terreiro. Ele não altera a tua consciência, ele não incorpora em ti, ele não te deixa inconsciente, meus irmãos. Ele não é outra entidade. Ele vai estar contigo, te auxiliando, mas tu vai estar consciente. Ou seja, meus irmãos, cuidado com os espíritos de demônios, que eles falam em nome de Deus, falam em nome do Espírito Santo, rodopiam, pulam. Meus irmãos, o crente se joga no chão, se contorce todo na igreja. É demônio, meus irmãos. O Espírito Santo é desse jeito aqui. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele vos anunciará o que há de vir, vos guiará em toda a verdade, ou seja, ele não é uma entidade que vai alterar a tua consciência, não vai ser, ele não assume o papel, meus irmãos, de adentrar no teu corpo e te deixar teu espírito dormindo e assume o corpo da pessoa. Não, ele não tira a tua consciência. Tu vai estar consciente, meus irmãos. Tu vai estar consciente. Ou seja, tem uma diferença absurda entre o Espírito Santo e os espíritos de demônios que rodopiam, que faz aquele carnaval todo, que se comportam, meus irmãos, como as entidades de terreiro.
Meus irmãos, muitas igrejas acontece isso e você sabe também que é. E não é mover do Espírito Santo. Isso aqui, meus irmãos, eu não estou falando para um bandista, não estou falando para as outras religiões, não estou falando para católicos, estou falando com vocês que seguem o, o mesmo, que dizem seguir o mesmo evangelho que eu. Olha o que Jesus está dizendo. Ou seja, cuidado, nem tudo que fala que Espírito Santo é. Ou seja, meus irmãos, esses espíritos que se intitulam Espírito Santo, muitos são espíritos adivinhos, espíritos enganadores. Meus irmãos, cuidado, porque o Espírito Santo, ele não altera a tua consciência. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Ele não te deixa inconsciente. Não, você não cria uma outra pessoa morando em ti. Digamos assim, meus irmãos. Só para encerrar, vou estar explicando para vocês. Ou seja, teu espírito fica consciente, meus irmãos. Ele vai estar, o Espírito Santo, ele trabalha contigo de uma maneira consciente. Ele não exige que teu espírito fique em estado de sono para ele assumir o teu corpo. Ele não faz isso. Depois te deixa e te deixa jogado no chão. Ele não faz isso. Então cuidado. Nem tudo que se diz Espírito Santo é. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.